Aleluia. Glória a Deus. A paz, amados irmãos. Cristo. Que bom a gente poder estar aqui nessa noite, contribuindo para o reino, adorando a Deus, exaltando a grandeza do nosso Senhor. Que Ele seja sempre exaltado, seja sempre glorificado no nome do Senhor Jesus. Que a grandeza dele alcance as nossas vidas hoje, em todos os sentidos da nossa vida. Deus é fiel em tudo o que Ele faz. Jesus é fiel em tudo o que Ele faz. Eu tenho certeza absoluta que nós não vamos sair da mesma maneira que chegamos aqui. Eu quero ler aqui uma palavra aqui rapidamente. Abra, por favor, a sua Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 5 do capítulo 12, vai dizer assim, capítulo 12, versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora, abra aí, por favor, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 23. Diz assim, o versículo 23 do capítulo 14 de Mateus: E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Capítulo 16 de Mateus. Só você avançar mais dois aí. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13 vai dizer assim: Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem diz o homem ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, nós olhando para esses 3 textos, né, a qual a gente leu, primeiramente Jesus, no capítulo 14, versículo 23, ele se despede da multidão e sobe ao monte para orar. Jesus foi ao monte orar a sós. Jesus subiu o monte para orar e não tinha companhia de ninguém, unicamente do Pai. A oração que ele fazia ali, direcionado exatamente somente o Pai. E o texto aqui que a gente leu vai dizer que Jesus estava só. Como ele mesmo ensina no capítulo 6 de Mateus, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali orar em secreto, porque Deus vai ouvir e vai nos recompensar no secreto. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, como o apóstolo Tiago, ele falou na sua carta. Mas eu queria que você atentasse o poder que vem da oração, porque Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele buscava a face do Pai através da oração. Ele nos ensinou que ele tinha poder, tinha glória, tinha majestade, mas ele orava, ele fazia oração diária. Glória a Deus. Aleluia. E o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, vai dizer exatamente que Tiago tinha sido morto à espada. Herodes tinha mandado matar a Tiago, e vendo que aquilo agradara aos judeus, começou a perseguir os da igreja, os que invocavam o nome do Senhor Jesus. Aqueles que invocavam o nome do Senhor eram perseguidos porque agradaram aos judeus. E Herodes agora pega Pedro e lança na prisão. Engraçado que o mesmo Pedro que está preso é o mesmo Pedro que Jesus fez uma promessa em Mateus 16, versículo 13 em diante, quando ele começa a interrogar os seus discípulos acerca do que ele era. Mas Jesus, Pedro toma a palavra e fala que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ali, através da autoridade que otorgava no teu coração, ele falou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Quando Pedro ele revela que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós entendermos o segredo da oração, o segredo da autoridade que Jesus deu para a igreja dele constituída aqui na terra, e ele falou para Pedro: eis que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem muita igreja, muito crente que ainda não entendeu a autoridade que Jesus nos deu.
A autoridade que você tem através da oração. Sendo coletiva ou sendo individual. A tua oração tem poder. Porque Jesus deu autoridade à tua igreja. A igreja sou eu e você. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Somos membros do corpo. Aleluia. Aí você fica imaginando, eu estou sentado nessa cadeira, esquecido. Ei, mas você tem autoridade outorgada de Jesus. Às vezes o homem não tem te notado, mas Jesus já te deu autoridade nos céus, aleluia, para você orar como igreja. Glória a Deus. Eu queria chamar a tua atenção, porque você é a igreja do Senhor. Eu queria chamar a atenção que você recebeu autoridade quando Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele, a não ser que você não se julgue ser igreja de Jesus. Aí você não tem autoridade. Mas quando você toma posse dessa palavra, quando você determina através da tua oração, quando você determina através do que você libera na tua oração, Jesus assina e declara, aleluia, o que você orou como igreja do Senhor. Ele ainda segue dizendo: eu te darei as chaves do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Irmãos, é só você entender a profundidade da palavra e da autoridade, aleluia, a evolução da igreja do Senhor. Igreja que não vive o que a palavra diz, não evolui espiritualmente. A igreja que não assimila o que a palavra diz, a igreja fica prostrada. A igreja que não assimila o que Jesus determinou para a tua igreja, aleluia, a igreja fica parada, estacionada. Engraçado que a palavra ela vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Pedro estava sendo bem guardado na prisão. O engraçado que eu fico imaginando, que Pedro, ele estava bem guardado, mas ele estava dormindo. Quando o anjo foi ali para tirar Pedro da prisão, ele estava dormindo. Ou seja, ele estava despreocupado. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer, porque ele sabia o Deus que ele servia. Quando você entender o Deus que você serve, aleluia, a ansiedade vai sair do teu coração. Quando você entender a grandeza do Deus que você serve, o temor e o medo vai sair do teu coração. Porque o adversário da minha e da tua alma, ele trabalha na ansiedade e no medo, aleluia. O adversário da minha e da tua alma, ele quer afetar a minha e a tua fé através da ansiedade. A ansiedade é a ausência de fé, é a ausência de certeza que você serve a um Deus poderoso. E Pedro estava despreocupado. Pedro estava dormindo. Será que algum de nós, na situação que ele se encontrava, dentro de um cárcere, com as mãos e os pés acorrentados, com as portas fechadas daquela prisão, e com 4 quarternos de soldado, ou seja, 16 soldados guardando a porta, será que nós teríamos essa mesma tranquilidade em nossos corações? Ei, muitas das vezes o que afeta eu e você é a incerteza de que Deus ainda faz nos dias de hoje. Muitas das vezes o que afeta eu e você é a falta de fé, é a falta de acreditar em um Deus que ainda faz e opera nos dias de hoje. Glória a Deus.
E Pedro tinha certeza, estava ali tranquilo. E o versículo 5 que a gente leu vai dizer que ele estava ali, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. O papel da igreja, verdadeiramente, se a igreja entender que o papel da igreja não é só pegar o microfone para louvar, que o papel da igreja não é pegar o microfone somente para ter oportunidade, que o papel da igreja não é somente, aleluia, a importância de vir aqui e falar algo da parte de Deus, mas a oração é fundamental para a saúde e edificação da igreja. Eu queria que você entendesse que a igreja, nesse momento que Pedro estava guardado, fazia contínua oração. A igreja não orava hoje e deixava para orar mês que vem, não. Era contínua, orava direto, aleluia. Intercedia pela vida daquele que foi constituído o cabeça que iniciar a igreja primitiva. Aí, eu tenho que entender a importância que eu tenho como corpo de Jesus Cristo, a importância que eu tenho no papel de igreja do Senhor, a importância que eu tenho de unir a minha fé como igreja e interceder. A intercessão, aleluia, ela é individual, é uma coisa, agora em unidade, aleluia, é totalmente diferente, aleluia. Quando a igreja se uniu para orar, Deus ouviu as orações da igreja, imediatamente Deus envia um anjo lá na prisão. Jó, no livro de Jó, vai dizer que Deus, ele está, aleluia, furioso com os amigos de Jó, e ele chega para os amigos de Jó e fala: olha só, se o meu servo Jó orar por vocês, a oração dele eu vou receber, porque Deus naquele momento estava furioso pelo que os amigos de Jó estavam pensando dele, e Jó com justiça e com retidão na presença de Deus. A igreja, quando está justa em oração, a igreja, quando está no posicionamento, Deus, ele ouve, aleluia, a oração da igreja, e ele opera em favor da igreja do Senhor. Eu queria que você entendesse o papel fundamental da oração, da intercessão. Eu queria que você entendesse o papel fundamental de uma igreja que ora. Se você fizer um culto aqui de oração, se você fizer aqui uma consagração, se você fizer uma hora de joelhos dobrados, pastor Otávio, eu posso te falar com certeza que vai vir uma meia dúzia de gato pingado. Agora, se você fizer um culto, uma festividade, trazer um cantor de fora, se você, aleluia, anunciar que vai vir um cantor, que vai ser uma bênção, que vai ter cantoria de todo jeito, eu te afirmo com certeza que esse lugar vai ficar pequeno, porque o povo ainda não entendeu, aleluia. É por isso que o adversário, muitas das vezes, ele tem, aleluia, reinado e pintado e bordado com a igreja do Senhor, porque a igreja ainda não entendeu o fundamento e o papel de orar, de ser intercessor. E ninguém gosta de orar, ninguém gosta de uma consagração,
Ninguém gosta de dobrar o joelho. Ninguém gosta de acordar de madrugada para interceder. Ninguém gosta, aleluia, de dobrar o joelho, aleluia, a hora que Deus vai te despertar para levantar na madrugada para orar. Às vezes, o livramento vai vir de uma oração que você vai fazer na madrugada. Às vezes Deus quer te dar livramento no que vai acontecer no dia seguinte e você não sabe. Deus vai te despertar porque Ele sabe, aleluia, e Ele é onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. Deus, Ele sabe o que vai acontecer comigo e com você daqui a 10 anos e nós somos limitados. Por isso não duvide do poder do Deus que você serve. O engraçado que o texto que nós lemos aqui em Mateus 14 vai dizer que Jesus, depois que ele está ali com a multidão, ele manda os seus discípulos entrar no barco. Os discípulos entram no barco para atravessar para o outro lado. E Jesus, ele não vai seguir logo os discípulos, ele despede a multidão e sobe para o monte para orar. Glória! Jesus, ele sobe ao monte para orar. Jesus, tendo a sua natureza 100% homem e 100% divina, você acha que ele precisava, aleluia, subir ao monte? Você acha que Jesus, tendo a sua natureza 100% homem e 100% divina, você acha que Jesus foi necessário ele ir até o Jordão para ser batizado por João Batista? Porque o batismo de João Batista era para a remissão dos pecados. Você acha que Jesus era necessário ele ir lá para ser batizado? Meu Deus! Sim ou não? Não. Mas o que Jesus falou? Deixa que por agora se cumpra a justiça de Deus. O que eu entendo é que Jesus deu testemunho para nós, que somos observadores e cumpridores da palavra. Não adianta eu ser hipócrita, ler a palavra, pregar e não tentar viver o que está escrito aqui. O testemunho de Jesus ele deixou para dizer que ele não precisava, mas mesmo assim ele fez, para que hoje eu e você, quando lemos a palavra, entendemos que nós não somos melhor do que o Senhor Jesus, que demonstrou e cumpriu a justiça de Deus. E tem crente hoje que se sente estrela. Tem crente hoje que para pregar no congresso importante cobra 90 mil. Tem crente hoje, aleluia, que não sai de casa para pregar, aleluia, para ir numa determinada igreja, se não tiver um carro de luxo para pegar ele no aeroporto para levar para o hotel. E o exemplo que o nosso Senhor Jesus deixou, quando ele sobe ao monte para orar, quando ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus não tinha e não cometeu pecado, porque ele iria se batizar para demonstrar para mim e para você: seja humilde, seja justo, para que a justiça de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Glórias. Aleluia. É lindo, Jesus. E o texto vai nos dizer que quando Jesus volta, ele ora, fica até a madrugada, e depois ele vem caminhando sobre o mar. Olha só, Jesus,
o Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele toda a exaltação. Aquele que foi lá no monte orar, aquele que buscou o poder de Deus, aquele que se humilhou diante do Pai, Aleluia. ele desce do monte cheio de poder. Porque eu aprendo que eu só dou o que eu tenho, eu só tenho o que eu busco, aleluia. Se eu me humilhar, aleluia, se eu buscar, eu vou ter, aleluia. Mas se eu não buscar, se eu achar que eu sou, eu não tenho nada a oferecer. É verdade. E Jesus desce ali cheio de poder. Aleluia. O Pai derramou toda a glória em cima dele, aleluia, porque ele sabia que o coração daquele filho era puro. E agora vem Jesus, cheio de poder, caminhando por sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. E vem Jesus agora caminhando sobre as águas, com todo o poder que o Pai deu, através da oração. Ele vem caminhando sobre as águas. Ei! Através da oração. Através da oração. E através do nosso entendimento como igreja. Quando nós entendemos que nós não somos, mas Ele é. Que nós não podemos, mas Ele pode. Ei! E com a nossa humildade, irmãos, a gente entende que quanto mais humilde que Jesus era, Ele tinha autoridade do Pai. Porque Ele nos ensina, aleluia, que quanto mais humilde nós somos, mais autoridade nós vamos ter, aleluia, e as portas do inferno não vai prevalecer. Quanto à igreja do Senhor, que eu estou querendo que você entenda, é como você se revestir através da oração, é como a igreja se fortalecer através da oração, do exemplo de Jesus que Ele deixou na palavra para mim e para você. Obrigada, No meu livro de Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus tinha natureza 100% divina. Ele era homem e Deus, mas ele não tinha por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se humilhou e, tomando forma de homem, obedeceu até morte e morte de cruz. Aleluia! E por isso Deus o deu um nome que está acima de todo nome, e sobre esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará Jesus Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu entendo, que através da sua humildade e obediência, você vai alcançar patamares com autoridade, aleluia, patamares com ousadia, para fazer uma obra diferente de tudo e de todos aqui nessa terra. Aí depende de mim e de você, de querer uma vida regrada à oração, a jejum, a busca, para você entender, aleluia, que você fortalecendo o teu espírito através da oração e do jejum, matando, crucificando as obras da carne, aleluia, você vai ter autoridade, você vai ter direção de Deus, você vai ser, aleluia, alguém que vai ser e fazer o diferencial aqui nessa terra. Tem gente que não busca, mas fica de olho em quem busca. Tem gente que não faz e fica de olho em quem faz. Tem gente que não tem ousadia, mas fica olhando quem tem ousadia, porque buscou da parte de Deus. Aleluia, meu Senhor. Obrigada, meu Rei da Glória.
Aí, qual é o seu papel como igreja do Senhor? Qual é o seu papel como igreja do Senhor? O que você almeja na presença do Eterno, do Todo-Poderoso? O que você almeja, aleluia? Você quer viver dias na mesmice ou você quer ser alguém que tenha o poder de Deus, a unção? Para poder, aleluia, orar e determinar, e as tuas orações produzir o efeito imediatamente, porque Deus quer dar autoridade a uma igreja que busca, a uma igreja que se humilha e que entende que é Ele que faz, não é o homem que faz. O texto vai nos dizer que Pedro estava ali dormindo e de repente sobreveio um clarão naquele lugar onde ele estava, e o anjo toca em Pedro e acorda ele. E quando o anjo toca em Pedro, imediatamente as correntes caem por terra. Ei, tem anjo hoje tocando em uma parte da tua vida que está trancada, e as correntes estão caindo por terra. As correntes hoje caem por terra em uma área da tua vida nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. E o anjo, no momento que tocou em Pedro, as correntes caíram. Aí o anjo acorda Pedro e fala: cinge-te e vem. Pedro imediatamente veste as suas roupas, pega a sua capa, aleluia, e acompanha aquele anjo. E o texto que Pedro, ele sai daquela prisão acompanhado daquele anjo, e quando chega na porta da cidade, Pedro está pensando que vivia uma visão. Pedro não estava acreditando no que estava acontecendo, mas através da oração da igreja, muitos não vão acreditar através da oração da igreja o que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida, aleluia. Muitos não vão acreditar através da oração daquele que intercede por mim e por você. E Pedro sai, atravessa o pátio da cidade, ainda não acreditando, e imediatamente quando o anjo vê que ele está em segurança na porta do pátio da casa, ali, né, dos irmãos que estavam ali, da igreja reunido, a palavra vai nos dizer que o anjo se aparta dele, deixa ele e vai embora, aleluia. O que eu acredito e o que eu creio na palavra, que Deus só vai, aleluia, nos deixar quando nós estivermos em segurança, aleluia. O adversário, ele pode vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7 caminhos diante de mim e de você, porque Deus vai nos deixar em segurança. Deus não vai nos deixar de qualquer maneira nas mãos do adversário. Enquanto você ora, Deus livra e guarda os seus. Enquanto você intercede como igreja, Deus dá livramento aos seus que estão lá fora. Enquanto você intercede como igreja, Deus cuida dos seus. Porque quando eu oro por alguém, aleluia, quando eu intercedo pela vida de alguém, Deus, ele intercede pelos meus. Deus, ele livra os meus. Vocês estão entendendo? Não adianta eu só orar pela minha casa. Eu, como igreja do Senhor, eu tenho que interceder. Eu sou um intercessor. Igreja é intercessora. A igreja, ele tem, aleluia, a autoridade, o poder que Jesus constituiu para ser intercessor.
Quando Jesus fala que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, é você entender que Jesus já deu a autoridade. Você já tem a autoridade como igreja. Tem crente que não entendeu da autoridade que Jesus já te outorgou e já colocou nas tuas mãos. Ei, você tem autoridade vindo do alto, aleluia. A autoridade não é terrena, aleluia. As coisas terrenas não te dão autoridade espiritual. Você tem que buscar as coisas de cima. Você tem que elevar os teus pensamentos para aquele que pode e que intercede e que te livra, equilibra a tua casa e a tua família. Aí eu mais uma vez eu faço uma pergunta: quem é você no papel de igreja? Deus quer fazer você elevar espiritualmente na noite de hoje como igreja. Deus não quer que você seja mais um no meio da multidão. Retira esse pensamento do teu coração. Você não é mais um no meio da multidão. Deus vai te elevar e vai te dar uma visão diferente para você entender, aleluia, que Jesus já te deu a autoridade. Você tem que começar a entender que essa autoridade está sobre a minha e a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Aí o adversário, ele tem as estratégias dele para trazer distração, para tirar o teu foco da oração, para te trazer a distração de não jejuar, de não buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo seja acrescentado. Jesus hoje te dá autoridade. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado do céu. É pela palavra, aleluia. É pela palavra. Não é no que eu acho, não é no que eu penso, não é no que eu, aleluia, imagino, aleluia. As coisas espirituais são invisíveis. Eu sempre falo que não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. O que nós precisamos não vem da terra, vem do alto. As coisas espirituais vêm do alto. Você tem que entender que o que você alimenta mais é o que vai sobressair. Se você alimentar mais a tua carne, aleluia, as obras da carne vai fluir, vai sobressair. Mas se você alimenta mais o teu espírito através do jejum, da oração, da leitura da palavra, o teu ouvido vai ficar sensível a ouvir a direção de Jesus, a ouvir a direção de Deus, para orar no momento certo, buscar no momento certo, aleluia, e a autoridade vai descer sobre a minha e sobre a tua vida. Jejua, ora, aleluia, busca a leitura da palavra. O adversário não quer que você pratica, aleluia, estas obras que Jesus já entregou na minha e nas tuas mãos. A oração da igreja. A igreja fazia contínua oração. Olha o papel da igreja. Aleluia. Eu tenho certeza que enquanto essa casa de oração está aberta e as orações que são feitas aqui, aleluia, tem livramento nesse bairro chamado Lagoa, tem sepultura sendo fechada, aleluia, tem demônio caindo por terra enquanto as orações são feitas aqui nesse lugar. Aí nós temos que entender o nosso papel. Se você é igreja, ei, não cesse de orar, não cesse de buscar.
para que Deus possa enviar o anjo, assim como Ele libertou Pedro daquela prisão. Não foi por uma simples oração. A igreja se uniu para orar. A igreja se uniu para interceder. E através da intercessão, Deus operou naquela noite. E Pedro foi livre, aleluia. E ali nascia o papel fundamental da igreja primitiva, porque Jesus fez a promessa a Pedro. Pedro foi a pedra principal da igreja. Pedro que recebeu a autoridade de Jesus para que a igreja iniciasse. E através do que Pedro foi liberto, através do que aconteceu posteriormente, está aqui nessa noite de hoje, eu e você, como igreja do Senhor, com a autoridade otorgada no céu, para que nós possamos permanecer no posicionamento, vencendo as batalhas, porque a batalha que nós estamos pelejando, nós não teremos que pelejar. Ele vai pelejar por mim e por você. É Jesus que vai pelejar a minha e a tua luta. É Jesus que vai de frente, jogando por terra as oposições do maligno na minha e na tua vida. Não se turbe o seu coração. Glória a Deus. Eu queria que você entendesse nessa noite o seu verdadeiro papel. Ei, nós vamos sair daqui, cada um vai para o seu lar, cada um vai dormir. Nós vamos sair amanhã para trabalhar. Nós vamos sair para cada um o seu destino, aleluia. Mas nós permanecemos sendo igreja lá fora, por onde nós andamos. Nós somos igreja do Senhor, não é só dentro do templo, não. É principalmente lá fora, representando a igreja. Eu no meu trabalho, você, aleluia, eu no meio da tua vizinhança, representando o reino de Deus. E através do que o Senhor Jesus nos mostra na ousadia da tua palavra, eu queria que você tomasse posse nessa noite, aleluia, da autoridade que Ele entrega na minha e na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?